Bom dia. Os brasileiros vão às urnas hoje para definir em segundo turno as eleições para presidente da República e para governador em 12 estados. A TV Senado e a TV Câmara se unem novamente para oferecer a você reportagens, entrevistas e programas especiais. Como aconteceu no primeiro turno, hoje também vamos ter a participação das equipes de jornalismo de TV de assembleias estaduais, unindo informações de todo o Brasil. Tudo ao vivo, até depois dos resultados oficiais da Justiça Eleitoral. Tudo para informar melhor você sobre esse dia tão importante para a democracia e para o país. Começamos agora com este jornal especial sobre as eleições. Sara, vamos começar as informações de hoje direto lá do Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Carla Benevides está acompanhando esses momentos iniciais do segundo turno. Bom dia, Carla. Quais as primeiras informações de hoje? Bom dia, Maturana. Bom dia, Sara. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham a TV Senado e a TV Câmara. Pois é, começa agora oficialmente o processo de votação em todo o país. O processo de votação do segundo turno das eleições de 2022 em todo o país. Mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas hoje para escolher o presidente da República e em 12 estados também vai ser feita a escolha de governador. Vamos lembrar em quais estados há segundo turno. Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E é importante lembrar para o eleitor que está indo votar que ele precisa, na hora da votação, apresentar o e-título ou um documento original com foto, pode ser a carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte. E o que pode e o que não pode no momento da votação? Não pode levar celular, câmeras fotográficas, filmadoras, porque o voto é secreto, é inviolável e filmar esse momento é inclusive crime eleitoral. Também não pode fazer aglomerações, vários eleitores aí, fazer uma espécie de manifestações juntos, em prol de algum candidato, carreata, passeata, carro de som e, é claro, a boca de urna, que também é crime eleitoral. Mas o eleitor pode sim, com a sua camiseta do seu candidato, botão, boné, fazer a sua manifestação silenciosa. Quem é obrigado a votar? Pessoas entre 18 e 70 anos. É facultativo o voto para jovens de 16 e 17 anos, acima de 70 anos e para os analfabetos. E é importante lembrar que, assim como no primeiro turno, o horário oficial de votação é o de Brasília, de 8 às 5 da tarde, aqui horário de Brasília. Então, não está sendo considerado o fuso horário de alguns estados, principalmente os estados do norte, algumas cidades do norte do país. A votação começa mais cedo, 6, 7 horas da manhã, mas o importante é que o Brasil vota ao mesmo tempo. O momento de votação é o mesmo para todo o Brasil. E a expectativa aqui no Tribunal Superior Eleitoral é que a votação seja mais rápida, Primeiro porque não há necessidade de votar em 5 candidatos, como aconteceu em 5 cargos, como aconteceu no primeiro turno. Não há aí votos para deputado estadual, federal, senador, e apenas em 12 estados haverá a necessidade de votar em 2 cargos, que é o cargo de governador e o cargo de presidente da República. E também houve uma nova orientação por parte do Tribunal Superior Eleitoral para os mesários também para reduzir o número de filas. E a gente está aqui no TSE, vai ficar acompanhando aqui toda manhã as notícias, as informações. Em breve eles devem divulgar um boletim com as primeiras ocorrências, boca de urna, prisões, eventuais boca de urna e também eventuais prisões, às vezes acontece boca de urna, e também a necessidade de troca de urnas eletrônicas. Maturana, Sara. Muito obrigado, Carla. Qualquer novidade, chama a gente aqui no estúdio, hein? Com certeza, Maturana. E é importante, gente, a gente lembrar o que pode e o que não pode neste dia de eleição. Então, para votar, é importante, o eleitor apresentar aí um documento com foto, como identidade ou carteira de motorista. Não vale, Maturana, levar certidão de nascimento ou de casamento, por exemplo. Na hora de votar, não pode portar o celular ou qualquer tipo de câmera fotográfica. Então, o eleitor deve deixar o celular com o mesário antes de votar. A ordem de votação é a seguinte: onde vai ter segundo turno, o eleitor vai votar primeiro para governador e em seguida para presidente da República.
no dia, né, hoje, no dia de eleição, a gente pode manifestar aí as nossas preferências políticas na hora de votar. Mas é importante ter muito cuidado com os crimes eleitorais, né? Então, fazer comício, boca de urna, divulgar fake news, aliciar eleitores são considerados práticas ilegais. Então, se você identificar alguma coisa suspeita aí, é só você ir lá fazer uma denúncia por meio do site do TSE ou também pelo aplicativo Pardal. Sara, a expectativa é que hoje o tempo de cada eleitor leva para votar seja mais curto do que no primeiro turno. Sim, porque no máximo, né, são 2 cargos em disputa e a Justiça Eleitoral orientou os mesários para agilizar os trabalhos. Apesar da agilidade proporcionada pelas urnas eletrônicas, no primeiro turno das eleições 2022, ainda houve muitas filas. Teve fila. Inúmeras filas, eu voto no entorno, né? Então eu pude perceber que as filas estão cada vez maiores, as pessoas elas não conseguem respeitar o espaço uma das outras e acaba gerando muita confusão, muita contenda entre as pessoas. Muita. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos até a fila começar a andar. E mais uns 20 até chegar na sala. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou em sessão plenária no dia 4 de outubro que o TSE tomaria medidas necessárias para que as eleições no segundo turno fossem mais ágeis. Então, aos eleitores e eleitoras que eventualmente no domingo pegaram fila, saibam que junto com os TREs, o problema está sendo equacionado. Ainda mais porque no segundo turno só se vota em alguns estados um único voto, não 5, com vários números. Um único voto para presidente, em outros estados 2 votos para presidente e para governador do estado. Em reunião na última terça-feira com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, o ministro pediu para que sejam somados esforços para evitar atraso na votação do segundo turno. E ressaltou que em treinamento realizado com os mesários, ficou estabelecido que, enquanto o eleitor está na cabine, o próximo na fila já seja chamado a se identificar na sessão eleitoral para agilizar o processo. Bom, Maturana, a gente vai começar aí nosso giro pelo Brasil. Vamos lá para o maior colégio eleitoral do Brasil, né? Onde o pessoal vai escolher governador e presidente. Quem vai falar com a gente é a Carolina, que é da TV Alesp, a TV Assembleia de São Paulo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Sara. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Eu estou na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é um dos principais locais de votação aqui da capital paulista. Os portões abriram exatamente às 8 horas, mas já tinha gente aguardando o início da votação lá fora. Por isso a movimentação é intensa, como vocês podem visualizar aqui com a gente. Os 34 milhões de eleitores, mais de 34 milhões de eleitores aqui de São Paulo, vão votar hoje para presidente da República e também para governador do estado de São Paulo. São Paulo é um dos 12 estados, então, que vão decidir o governo estadual neste segundo turno. E aqui concorrem Fernando Haddad, do PT, partido do ex-presidente Lula, e do outro lado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é a aposta do atual presidente Jair Bolsonaro para o governo aqui do estado de São Paulo. Os candidatos, então, refletem essa polarização que a gente vem observando em todo o país. Isso também impactou nos resultados do primeiro turno aqui em São Paulo, no que diz respeito ao Senado e à Câmara dos Deputados. Já que o senador eleito aqui foi o Marcos Pontes, do PL, apoiado pelo Jair Bolsonaro. Já o deputado federal mais votado aqui de São Paulo foi Guilherme Boulos, do PSOL, que faz parte aí da coligação que apoia o ex-presidente Lula. Apesar dessa polarização, o clima segue tranquilo aqui nesse início de votação em São Paulo. E uma última informação aqui. A capital paulista e outros 28 municípios de São Paulo vão ter gratuidade no transporte público durante essa votação. Um incentivo aí para os paulistas comparecerem às urnas. Além também da gratuidade nos ônibus intermunicipais, trens e metrôs
de todo o estado de São Paulo. Então, basta comparecer ao seu local de votação com um documento com foto e exercer o seu direito ao voto. Ótima votação a todos. Carolina Franca, da TV Assembleia Legislativa de São Paulo, na cobertura das eleições de 2022. Carolina, obrigada. E qualquer novidade é só chamar a gente aqui no estúdio, tá bom? Combinado. Como aconteceu no primeiro turno, missões de observadores internacionais vão acompanhar as eleições em todo o país neste segundo turno. E esta é a primeira vez que as eleições contam também com a participação de observadores nacionais. Assim como no primeiro turno, 7 organizações internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, OEA, o Parlamento do Mercosul e a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, acompanham o segundo turno das eleições brasileiras nesse domingo. Além das missões internacionais, esta é a primeira eleição com a presença também de observadores nacionais. 8 organizações que acompanharam o primeiro turno observam o processo eleitoral nesse domingo. Entre elas, a Transparência Eleitoral Brasil. Nós já estamos acompanhando temas como treinamento de mesários, como foi a questão do primeiro turno, registro de candidaturas, pluralidade nas candidaturas, e agora, no segundo turno, nós estamos monitorando muito mais de perto a questão da violência política, a questão também da participação do eleitorado no dia da votação, acessibilidade das sessões eleitorais, bem como a transmissão de resultados e divulgação desses números. As observações eleitorais são uma prática em quase todo o mundo. O papel dos observadores não é validar as eleições, mas certificar a comunidade internacional da lisura do processo. Eles não vão interferir no processo eleitoral, nas apurações, dificilmente vão dar uma entrevista crítica sobre o processo eleitoral, independentemente de quem sejam os candidatos. Então, veja, é muito mais simbólica a participação dessas autoridades do que ter um processo efetivo de fiscalização, de observação crítica sobre o processo eleitoral. No final, cada missão entrega ao TSE um relatório com as conclusões sobre o processo eleitoral, uma forma de reforçar a segurança e a transparência das eleições. Esses observadores internacionais têm autonomia para desenvolver o trabalho dentro do país, então eles podem visitar sessões eleitorais, podem conversar com membros da sociedade civil e, após o término desse processo eleitoral, eles elaboram um relatório que é enviado ao país que recebeu esses observadores, para que, então, esses observadores apontem eventuais pontos a serem melhorados no processo. Em relatórios preliminares sobre o primeiro turno já entregues ao TSE, observadores nacionais e internacionais elogiaram a organização e a participação da população no processo eleitoral brasileiro. Eles destacaram a segurança das urnas eletrônicas, as medidas implementadas pelo TSE para combater a desinformação e ressaltaram que a votação aconteceu de forma pacífica e democrática. As avaliações sobre o segundo turno serão apresentadas após a votação deste domingo. Sara, você sabe que em Roraima a votação começou às 7 horas da manhã. Verdade. Isso porque o fuso horário de lá tem 1 hora a menos que Brasília. E neste ano o Tribunal Superior Eleitoral decidiu unificar o momento de abertura e fechamento das urnas. Vamos falar agora com o repórter Williams Dias, lá em Boa Vista. Bom dia, Williams. Olá, Márcio e Sara, bom dia a todos. Exatamente, este ano as eleições 2022 aqui em Roraima ocorrem mais cedo, portanto com 1 hora de antecedência em relação a pleitos anteriores. Os portões foram abertos agora às 7 horas da manhã e serão fechados por volta das 4 horas da tarde. Aqui em Roraima, cerca de 366 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições deste ano. A expectativa por aqui é de votação tranquila e sem filas, uma vez que os eleitores roraimenses vão às urnas votar apenas nos candidatos à presidência da República, já que a eleição para governador
do estado foi definida ainda no primeiro turno. O governador Antônio Denário, do PT, foi reeleito com 56% dos votos. Para o Senado Federal, 46% do eleitorado escolheu Irã Gonçalves para ocupar essa vaga. Para a Câmara Federal, Jonathan de Jesus, do Republicanos, foi o deputado federal mais votado, e para o Parlamento Estadual, Soldado Sampaio foi o deputado, então, estadual, atual presidente da Casa, mais votado. Então, promessa aqui de votação tranquila e sem filas, 360 mil eleitores, 6 mil eleitores devem ir às mais de 1.200 sessões eleitorais. Williams Dias, da TV Assembleia de Roraima, na cobertura das eleições 2022. Mas eu não vi. Obrigado, Williams. Bom trabalho aí, boa votação também. Sara, você sabia que o número de jovens de 16 e 17 anos que votaram pela primeira vez neste ano aumentou 52% em relação a 2018? Pois é, um aumento bastante impressionante, né? A repórter Mariana Monteiro, da TV Câmara, conversou com um grupo desses primeiros votantes para saber como é que eles estão vendo, né, a experiência e o que acham importante no ato de votar. O Brasil ganhou em 2022 mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos de idade. Um crescimento de 51% em relação a 2018, em que eles somavam 1,4 milhão de votantes. A campanha Bora Votar, lançada em 2021, e a Semana do Jovem Eleitor da Justiça Eleitoral incentivaram adolescentes a partir de 16 anos incompletos, mas que já teriam essa idade em 2 de outubro, a tirarem seu primeiro título de eleitor. A facilidade para tirar o título pela internet também ajudou a aumentar estes números. Eu estou aqui nessa escola e vou conversar com alunos que têm 16 e 17 anos sobre como foi e como está sendo a primeira vez que eles votam. A primeira pergunta é como é que foi a emoção de votar a primeira vez? Ou foi muito emocionante? Eu gostei bastante, sabe, de ter votado pelo fato de que estou fazendo um dever meu pela cidadania do Brasil. E acho muito importante a gente votar, porque isso vai definir não só a nossa história, mas a nossa geração futura. Então, acho que tem sim algo mais, tipo, um dever obrigatório, sabe, da cidadania a gente votar. Como é que vocês se informam sobre política? Qual é o principal meio de se informar sobre política? Eu me informo através da internet, né? Porque a gente é adolescente, a gente sempre está nesse meio envolvido. Mas eu gosto muito de estar discutindo com outras pessoas para saber a posição delas, para entender um pouquinho do lado das outras pessoas também. Quem daqui conversa com os pais, com os familiares, com os amigos, antes de decidir o voto? A gente conversa muito sobre o que está acontecendo no momento, então a gente sempre traz as pautas importantes. E aí sempre acaba ocorrendo alguma discussão com pessoas que têm pensamentos diferentes. Então, acho que está muito recorrente isso até um presidente ser eleito. E a questão das redes sociais, gente? Vocês usam muito rede social para falar de política? É bom você se posicionar, mas eu acho que você conversar cara a cara, conversar o que você sente, conversar com a pessoa na sua frente, é mais fácil dela entender o que você quer dizer e o que você apoia. Porque a rede social tá cheia de fake news ou as pessoas vão te interpretar de um jeito que você não gostaria. Qual a importância do voto? Eu acho que é muito importante, porque é uma decisão que a gente está tomando do nosso futuro, e não só do nosso futuro, mas dos futuros dos nossos próximos 4 anos. Alguém aqui também vota pensando no outro? Eu acho que votar... Quando você vota, você não vota só pensando em você, mas você tem que votar pensando nas pessoas, na sociedade que você está inserido. Você votar pensando nos seus. E também a gente tem que entender a necessidade de políticas públicas e entender que votar é um ato empático, que quando você vota pensando naquelas pessoas que estão em situação de periferia, naquelas pessoas que são estatísticas. Então, se entende a necessidade de votar pensando no próximo. Tem mais algum critério que vocês levem em conta, mais alguma coisa que vocês levem em conta na hora de escolher os seus candidatos? Eu acredito que
a maior parte dos critérios mais importantes já foram falados aqui, mas eu acho que na hora de votar a gente tem que sempre ter em mente aquilo que vai ser benéfico para si, para a sociedade que você está inserido, para sua família, aquilo para que vai ser benéfico para o seu país e todas as pessoas ao seu redor. Eu acho que é uma decisão muito importante e quando você está lá, o seu voto não é apenas uma estatística, não é apenas um número, é algo que vai fazer a diferença. Então, eu acredito que tudo isso tem que estar lá em mente, na sua cabecinha, na hora de você votar e que você não é só mais um número, que você faz a diferença. Ai, que legal, Vicente, aí, né? E Maturana, para conquistar, né, o voto desses jovens eleitores, muitos candidatos investiram naqueles vídeos curtos pelo TikTok. Não teve muita dancinha, mas teve muito vídeo. Quase metade dos adolescentes brasileiros possui conta na plataforma e a TV Senado também está no TikTok. Você pode acompanhar a apuração deste segundo turno por lá. É a partir das 5 da tarde. Que legal, Sara. Vamos agora visitar o Nordeste. Vamos lá. A repórter Aline Cavalcante, da TV Assembleia do Ceará, vai contar para a gente como está o início da votação lá. Bom dia, Aline. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sara. A Assembleia Legislativa do Ceará abriga um dos 652 locais de votação aqui de Fortaleza. Por aqui devem passar hoje cerca de 4 mil pessoas. No estado todo são mais de 6 milhões e 800 mil eleitores. No primeiro turno, o Ceará registrou 17,45% de abstenções. Apesar do número ainda ser alto, foi o terceiro menor do país. E para tentar diminuir esse número, hoje é feriado aqui no Ceará, assim como aconteceu no primeiro turno. A decisão que proíbe também a abertura de shopping centers durante todo o dia de hoje foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho aqui do Ceará. E o transporte público é totalmente gratuito no dia de hoje, tanto aqui na capital como na região metropolitana e também o transporte interestadual. Os passageiros que votam em outros estados tiveram tempo para agendar a passagem gratuita com antecedência para garantir o direito ao voto no segundo turno das eleições. Lembrando que cada turno de votação é uma eleição independente. Quem não votou no primeiro turno pode e deve comparecer às urnas durante todo o dia de hoje, até às 5 da tarde. Aline Cavalcante, da TV Assembleia do Ceará, na cobertura das eleições 2022. Muito obrigado, Aline. Pode chamar a gente a qualquer momento se houver mais novidades aí. Com certeza. E Maturana, no Amapá, né, em muitos lugares o acesso ao local de votação é complicado e demorado. Verdade, Sara. Talvez isso tenha contribuído para que no primeiro turno, em cada 5 eleitores não tenha ido votar. Estamos na Fortaleza de São José de Macapá, uma das 7 maravilhas do Brasil. O forte começou a ser construído em 1764. 18 anos depois, foi entregue com mais de 80 canhões para defender o Amapá de possíveis invasões. O que nunca aconteceu. Aqui, o povo se defende de uma outra maneira, exercendo a cidadania. E foi o que aconteceu no primeiro turno das eleições. Os amapaenses foram às urnas para exercer o direito de votar em seus representantes. Dos mais de 550 mil eleitores aptos a votar, pouco mais de 19% não compareceram às urnas, o que representa que a cada 5 pessoas, apenas uma não foi votar. No segundo turno, os amapaenses voltam às urnas para escolher somente o presidente da República. O futuro governador do estado já foi eleito no primeiro turno. O direito ao voto chegou aos recantos mais distantes do Amapá. Temos 16 municípios, com vilas, comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. Em muitas delas, o acesso é difícil, como na vila do Sucuriju, distante 221 quilômetros da capital Macapá. É uma comunidade litorânea. Tanto no primeiro e agora para o segundo turno, as equipes do TRE percorrerão cerca de 8 horas por terra e mar para garantir a democracia para as famílias do lugar.
Mas a dificuldade das longas distâncias está longe de ser o único problema enfrentado pelas equipes do tribunal. As fake news ainda continuam a ser disseminadas pela internet. Assim que nós temos conhecimento que está ocorrendo uma fake news, a Justiça Eleitoral, e é bom que se diga que nós agimos de forma integrada, nacionalmente. Se uma fake news está sendo vinculada aqui no Amapá, nós não só combatemos essa fake news, como também encaminhamos para o TSE, para que o TSE distribua nacionalmente, para que todos os eleitores brasileiros tenham conhecimento do combate, da informação verdadeira. Fake news é um problema para todos nós. Então, cuidado, a fake news pode ser enquadrada entre alguns tipos penais, como injúria, calúnia, difamação. Então, é um assunto muito sério que deve ser combatido. Não serão mais 5 cargos que teremos que escolher. Teremos que escolher apenas o presidente da República e o sistema, então, todo ele é repetido, todo aquele teste de integridade, alimentação de programas, treinamento de mesário específico para isso, toda a logística com transporte da máquina, transporte de pessoas que vão atuar, o corpo militar, mesários, enfim. Toda essa estrutura, que é uma estrutura de guerra, é uma estrutura realmente grandiosa, será toda repetida para o segundo turno. No Parlamento Estadual, das 24 cadeiras, 10 serão ocupadas por novos deputados. O início da 9ª legislatura da 5ª sessão legislativa será em 1º de fevereiro de 2023. E lembrando, é importante que quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente hoje e depois justificar por que não votou. Você tem até o dia 1º de dezembro para justificar a ausência do primeiro turno. Quem não votar hoje precisa justificar até 9 de dezembro. São agora 8h26 em Brasília. Vamos novamente falar com a repórter Carla Benevides para saber como estão os trabalhos lá no Tribunal Superior Eleitoral. Olá, Carla. Pois é, Maturana, eu quero falar um pouquinho sobre o pronunciamento oficial que o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, fez ontem à noite, pronunciamento oficial à nação. Ele pediu que os eleitores compareçam às urnas com tranquilidade e votem com consciência e também lembrou que no primeiro turno houve uma redução dos votos brancos e nulos e que espera que agora no segundo turno haja uma redução das abstenções. Ele lembrou também da obrigatoriedade do transporte público integral no dia da votação e principalmente do transporte gratuito. Reforçou que o voto é inviolável, é secreto e pediu que os eleitores não permitam qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de coação ou oferecimento de benefícios que possam comprometer a liberdade do voto. Reforçou ainda que o assédio eleitoral é crime, inclusive se for praticado pelo empregador em relação ao empregado, que essa prática deve ser denunciada. O Tribunal Superior Eleitoral realizou também ontem uma conferência dos sistemas que serão utilizados no segundo turno. Foram conferidos os seguintes sistemas: o gerenciamento de totalização, o receptor de arquivo das urnas, informação de arquivo das urnas e o transportador web. Também foi emitida a 0ª do dispositivo da totalização e o relatório impresso mostrou que não há nenhum voto computado para qualquer um dos candidatos. Acompanharam essa verificação a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral Eleitoral, a OAB, as Forças Armadas, o Conselho Nacional do Ministério Público e partidos políticos. O presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, deve votar agora pela manhã. À tarde ele vem aqui para Brasília e às 2h30 da tarde está prevista já a primeira coletiva que ele deve dar, passando aí um boletim e as primeiras informações sobre as ocorrências da eleição do segundo turno do dia de hoje. Maturana, Sara. Muito obrigado, Carla. Um bom trabalho aí durante esse dia, então. Com certeza, Maturana, ainda está cedo, mas já deve ter muita gente aí ansiosa, pelo resultado. Então, gente, você pode, acompanhar os resultados das eleições em tempo real por meio dos canais oficiais do TSE. Acesse o site resultados.tse.jus.br
ou baixe o aplicativo Resultados. Eu já estou com o meu aqui no meu celular para garantir aí, saber em primeira mão o resultado dessa eleição de hoje, Maturana. Certo, Sara. Ficamos por aqui nesta edição especial sobre o segundo turno das eleições 2022. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente acompanhando as votações em todo o Brasil. Pois é, durante todo o dia teremos novas informações ao vivo com nossa equipe de reportagem no Senado, na Câmara e nas TVs parceiras em todo o Brasil. TV Senado e TV Câmara nas eleições 2022.